Aqui, ó, o microfone. A sua tem mais, a minha tem. Tem que segurar o microfone. Vamos bem. Hoje acabaram as férias. Estava um alce. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite também aos nossos amigos da internet. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de reforma íntima, o Dia Mundial da Melhoria Interior. E olhem que coisa interessante. Tem mais ou menos uns 35 anos que eu não vejo uma pessoa. Nossa. E ela está aqui hoje. Encarnada? Ela sumiu depois da pandemia, acho que ficou com medo, desapareceu. E hoje está aqui, Dona Robélia, seja muito bem-vinda. Dona Robélia. Dona Robélia tinha um lugarzinho que ficava na frente, e desde que ela parou de vir, ninguém mais sentou aqui. A gente está esperando ela voltar. E hoje está aqui. Seja bem-vinda, Dona Robélia. Saudade imensa da senhora. E todos vocês, né? Nossa família Nefa, sejam muito bem-vindos. Vamos dar uns recadinhos, né? Os nossos pequenos recadinhos. Quem quiser participar também de outros estudos da nossa casa, nós também temos bastante opções, né? Segunda-feira, a partir das 8 horas, nós temos a palestra do Evangelho aqui no salão, e todos estão convidados. E também ela é transmitida para os nossos amigos da internet. Na terça-feira, às 7h30, nós temos aqui o estudo do livro Transição Planetária. É apenas aqui no salão, ele não é transmitido. E aí, quem quiser participar, tem que vir aqui no NEFA. Na quarta-feira, a nossa reforma tão famosa, né? Quantos anos tem de reforma? Nossa, acho eu que tenho mais de 20 anos que eu tô aqui. deve ter uns 90, né? Mais ou Quando menos. começou, uns 30 anos. É por aí, né? Quantos anos? Uns 30 anos. 30 anos que a gente está aqui tentando melhorar a interior. Tá vendo que não pode perder? Não pode perder a espaço. Gente, tem que ter muita firmeza. Porque vale a pena, senão a gente não estava aqui. Só se a gente fosse muito louco, né? Né, Vanessa? Tem que valer a pena. Vocês não imaginam como a gente era 30 anos atrás. Nossa! A gente era terrível. E aí, hoje estamos aqui um pouquinho... menos, né? Estamos um pouquinho melhor. Então, vale a pena. Reforma íntima, nós temos o passe depois da reforma e também transmitimos para a internet. Na quinta-feira, às 7 horas, apenas pela internet, nós temos o estudo do livro Céu e Inferno. Quem quiser participar, Allan Kardec. tem de Allan Kardec. Não tem outro Céu e Inferno, gente, que seja esse. Mas quem está chegando hoje não sabe. Obra de Allan Kardec, o livro Céu e Inferno. E aí, quem quiser participar, tem que entrar em contato conosco para pegar o link e participar desse estudo, que é apenas online pelo Google Meet. No sábado, às 3 horas da tarde, nós temos aqui o Evangelho em Prosa, que os pais e as pessoas que têm crianças vêm, mas quem não tem também vem, participa, e no salão a gente conversa um pouquinho sobre Evangelho, enquanto as crianças, no mesmo horário, estão lá dentro, trabalhando doutrina espírita. Isso a partir de fevereiro, porque a evangelização está de férias. E às 4h30, a Mocidade Espírita vem aqui para o salão trabalhar também doutrina espírita, uma linguagem mais, tá ligado, né? E aí a Mocidade também está de férias, voltam em fevereiro. Tem mais algum recado importante? Não? Então, quem vai trabalhar conosco hoje é o facilitador senhor Carlos Gomes. Vamos falar um pouquinho de ego, coisa que quase ninguém tem, né? Convido muito Fabiana, Juliana e outras Anas a falarem bastante, dá trabalho para ele. Vamos fazer a nossa leiturinha, vinda diretamente da Espanha. Ou do Uruguai. Ou dos dois. Eu sofro bullying aqui nesse livro. Pode segurar. Pode só segurar.
Ai, tô me sentindo. A leitura é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo e de Joana de Ângeles. Diz assim: a oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Vamos fazer a nossa prece, então? Então, quem se sentir à vontade, feche os seus olhos. Não como uma obrigação, nem como um ritual, mas para que nesse movimento simbólico de fechar os olhos, nós possamos caminhar um pouquinho também para dentro de nós. Possamos refletir sobre os eventos da vida que nos trouxeram aqui, o que viemos buscar, o que viemos trazer para essa casa espírita. Porque a vida é uma troca. Nós oferecemos e recebemos da providência divina a todo tempo. Que essa reflexão de hoje nos ensine não só sobre nós mesmos, mas sobre a nossa responsabilidade com o que oferecemos e com o que recebemos da providência divina. Pedimos à espiritualidade que esteja conosco, que ampare os trabalhos do nosso núcleo espírita de fraternidade e amor, e que cada um aqui receba o amparo necessário a si próprio. Se achar que está muito ruim, a gente... Boa noite. O Senhor nos mantenha em paz, possamos sair daqui pensando na vida, na nossa vida, porque é para isso que existe a reforma íntima. A gente se interiorizar e ver o que eu estou fazendo aqui ainda. Né? Eu estou aqui porque é para fazer alguma coisa ainda antes que eu me vá. Que vá com a bagagem vazia. Isso não vale. Tem que ir, já que vamos viajar, que possamos levar a bagagem cheia de valores, de virtudes e de boas ações. Hoje vamos falar de ego. Quando a gente ouve a palavra ego, o que vem na nossa mente? Vamos conversar. Oi? Já tem cola no quadro, né? Eu. O que mais? Orgulho? Egoísmo. Tudo começa com ego, né? Orgulho, egoísmo. É mais. Ego é uma coisa boa ou não? Parece ruim, né? Parece, né? Não sei. O pessoal fala muito mal do ego, né? Por isso que ele parece que é ruim. É por causa do meu ego. Pode ser. É uma possibilidade, mas vai saber, né? É meu ego que está atrapalhando o microfone. Vou começar com uma pergunta para cada um de vocês. Não precisa me responder. Responda para você mesmo. Cada um se pergunte: o que é importante em mim? Não, em mim, cada um. Nossa, eu acho Cada que eu um. sou tão não focada em mim, isso não é bom, que eu já nem para mim. Fiquem com essa resposta. No final, cada um vai se avaliar em cima do que pensou em responder. Tudo bem? Já tem uma resposta aí? Não tem? Pense. Um outro tipo de pergunta, por exemplo, se eu tivesse que desencarnar agora,
Porque de mim eu sentiria falta. Né? É. Porque é uma coisa importante dessa existência que eu não quero deixar. Tudo bem? Nossa, a gente está precisando se amar mais. Então, ego, abaixar nosso ego, é aquilo que, né, depois a Fabiana vai me ajudando, aquilo que eu acho que eu sou. Né? Será que ego é o que eu sou ou o que eu penso que eu sou? Né? Então, é uma construção, ela é necessária, então o ego não é uma coisa ruim, e ela é de cada encarnação, né? De acordo com a consciência que o espírito tem em cada encarnação. É a identidade da encarnação. É uma produção do estado de consciência transitório e impermanente. É aquilo que eu vejo no espelho, quando olho no espelho. E quando a gente pergunta assim, fale de você, geralmente o que a gente responde? Nome, é aquilo que a gente preenche nas fichas, né? Nome, idade, endereço, estado civil, sexo. Isso tudo que eu falo de mim, profissão, não sou eu. Né? Em vez de falar, eu sou o Carlos Gomes, eu sou do núcleo, eu sou o professor, é nada. Eu estou Carlos Gomes nessa existência. Em outras eu tive outros nomes, e nas próximas, provavelmente, né? Vou perder esse nome bonito. Né? Eu sou, né, do sexo masculino. Não, eu estou no sexo masculino. Eu estou no núcleo, eu estou nesse corpo. E a gente mistura o estou, né, com ser. E é interessante que, né, em francês e inglês, né, é a mesma palavra para ser e estar. Aqui é que a gente separa e bagunça na nossa cabeça. Né? Porque, na verdade, a gente mistura o ser com o estar. Então, ego é aquilo que eu estou sendo nessa existência. Né? É aquilo que eu conheço de mim. Né? Mas isso tudo, e isso é todo eu? O ego sou eu inteiro? Será? Então, ele é o centro da consciência de cada um. Tudo que se torna consciente para nós, né, da gente mesmo, passa a ser o ego. E é através dele, né, que todos os conteúdos que eu tenho consciência se relacionam. Né? Essa experiência que eu estou tendo nesse corpo, com essa identidade, que é o ego. Né? Com ele eu tenho a minha vontade, desejo, né, reflexão e ação. Está esquentando? Né? Não é tão fácil, a gente vai construindo esse conceito. Para a psicologia, é a instância psíquica através da qual o indivíduo se reconhece como eu, como si mesmo, e tem consciência da sua própria identidade, mantendo a sua personalidade. Né? Acho que é quando a criança começa, em vez de ela falar na terceira pessoa, ela já se reconhece, né? Ela começa a apontar para si, né? Eu quero, porque antes ela fala, né? Fulano quer. O neném quer, né? O nome quer, mas a hora que ela se reconhece, e aí vai uma vida inteira, a gente se coloca como presente na existência. Isso é bom ou isso é ruim? Isso somos nós, né? Nós temos que nos reconhecer aqui, senão a gente se perde. Então, a gente tem que saber quem a gente é. Tudo bem? Só que, além do ego, existe o self, né? Então, o self, ele está escondidinho. O eu verdadeiro não é o ego, é o self. Né? Então, o self, Joana chama que é o espírito, é o que eu sou no inteiro. O que eu conheço e o que eu não conheço, que sou eu também. Então, olha lá, enquanto o ego é o sujeito apenas da minha consciência, o self é o sujeito do ser inteiro, incluindo o inconsciente. Aí é que a gente precisa se conhecer. Porque, né, falar de mim, do ego, é fácil. Eu convivo com o ego, né, nesses anos todos. Agora, falar do meu inconsciente, nem eu sei. Né? De vez em quando que ele aparece. Então, a gente é muito mais do que o ego. Mas, geralmente, o que acontece? A gente fica preso no ego, infla o ego e acha que o ego é tudo. E não é. Né? Então, quando a gente começa a ter reações que a gente assusta, nossa, como eu pude fazer isso?
conscientemente, no ego, eu não faria. Aí, nessa hora, o inconsciente passou na frente e fez. Né? Querem comentar? Errado, mas acontece com frequência, né? Errado, mas acontece. Assim, eu sou super humilde, como sempre, ajudo as pessoas, sou legal, apesar do meu carro. Né? Até não falar obrigado. Até eu precisar entrar numa fila. Até alguém Cortar o seu lugar na fila. me destratar. Ou fazer mal para mim. Sabe a minha mala. Eu tô de boa ainda. E às vezes não precisa fazer nada. Eu acordo de ovo virado de manhã. Pronto. Meu dia já era. E, de repente, é o ego, não é o inconsciente. Né? Lógico. Se você... Se tem, mas 30 mil encarnações aqui atrás, carregando esse selfie. Então, se o ego é a personalidade dessa existência, o inconsciente ou o self é o que nós carregamos de outra existência. E não deixa de estar nessa personalidade, mas está escondido. Está Ele sai sutilmente. Né? Ele não é que está escondido, ele se apresenta também, mas ele tem conteúdos que não necessariamente foram apresentados, né? Porque os selfies são os conteúdos apresentados, mas os conteúdos também não foram apresentados. E o ego, eu tenho um certo controle sobre ele, o inconsciente não. Né? Então, aí quando vem o gatilho, quando vem o estímulo, sai algo de mim e eu reajo. Como é que pode, né? Uma pessoa tão calma, né? De repente, agredir alguém? Porque esse agressor está dentro de mim. Por isso que eu falo, tudo que o ser humano faz, de bom ou de ruim, eu também posso fazer. Está tudo aqui. A questão é eu querer ou não. Né? Então, a gente controla até um certo ponto. Né? E aí entra, a gente fala bastante, né? A questão de julgar o que o outro fez. Porque muitas vezes eu acho que é errado, eu acho que não deveria, eu condeno, mas eu não passei pela situação que o outro passou. Quais gatilhos eu ia ativar no meu self se eu passasse? Né? E um deles é esse, a hora que o comportamento de alguém, né, nos incomoda tanto, né? Por que está me incomodando? Porque mexeu aqui dentro com alguma coisa que não está no consciente, mas está no céu. Eu sou, né, eu tenho aquele comportamento, mas estou escondendo. Ou eu acho que eu não tenho, mas se está me incomodando tanto, mexeu. Sim, a gente acha que não tem, né? Até, né, já aconteceu comigo, né? Tem comportamento que eu não admitia na outra pessoa e de repente eu me peguei fazendo, falando, eu também faço. Então, você não pode julgar que você pode ou fazer, ou ter vontade, ou já ter feito. Nós somos todos iguais. O orgulho é que nos faz pensar que não, ou um ego orgulhoso. Né? O que o outro faz, né? O outro lá matou o cachorro, eu também posso fazer isso. Né? Conscientemente, não. Mas, de repente, eu tenho, né, essa agressividade que eu estou controlando, mas ela está em mim. Então, a gente controla até um certo tempo, e por uma vida inteira. Né? Então, de repente, a gente vai uma vida inteira controlando, chega lá na frente, faz alguma coisa e fala, tá gagai, velho. Não, ele segurou a vida inteira. Ali ele soltou. Então, já era assim. Meu pai perdeu o filho, completamente. Pois é a hora que a gente relaxa, né? Agora não tem que dar satisfação para ninguém, eu posso ser eu mesmo. Aí a gente descobre. Ou em situação de pressão também, né? Acho que uma situação de pressão, ela mostra Você que você tem e que você esconde. Eu falo assim, eu sempre falei que se eu fosse assaltado uma vez, eu ia arrebentar e matar e me defender, e na hora que o revólver estava na cabeça, você não pensa nem na filha que você tem. Você pensa só em você, morrer. Quer dizer, eu nunca imaginei que eu fosse pensar só em mim naquele momento. E realmente a gente nunca imagina sair lá do inconsciente aquilo que você protegia, né? Mascarava. Cara, lembra uma vez, a gente estava no estudo aqui, e você perguntou você, alguém aqui, você mataria alguém? Nossa, eu falei que não, muita gente não, olha. Ai, meu Deus, o que vai vir aí? Não, aí ela falou, eu sim, ela falou, se alguém fizer alguma coisa com o filho meu, eu faço. Quer dizer, a gente, né, não sabe. Porque tem um assassino dentro de mim. Eu que vou segurar se ele vai sair ou não.
Então, todos os comportamentos estão em mim, em cada um de nós. A gente que quer ser diferente. Né? Por isso que a gente não tem que julgar nem se incomodar com o comportamento do outro, porque ele é o meu comportamento. Desde que haja. Por isso que fala, né? Ocasião faz o ladrão. Não, desvela. Ele já estava ali. Né? Ele teve a oportunidade. Igual, por exemplo, se nessa 1 hora até, né, às 8h30, nenhuma lei no Brasil valer, o que as pessoas vão fazer? Né? Vai chegar ali, os carros não vão estar mais ali. Né? Isso aconteceu na Bahia, né? Uma época, né, que os policiais estavam em greve, eles estavam assaltando os supermercados, assaltando as lojas. Por que isso? Então, estava segurando por causa da lei. Mas agora que não tem lei, que é o ego, deixa o seu bandido, que sempre foi. Fala sobre isso. Você fica, acho que 1 noite. Aí tudo que você fizer naquela noite não vai ser punido. Aí tem muita gente que sai matando. Por isso que é melhor, né, a metodologia que se usa para nos fazer melhores é o medo. Né? Então, no medo, a gente controla, mas não muda. Porque a hora que saiu, né, aquela autoridade, né, o policial, né, o que quer que seja, depois tem religião que fala, Deus castiga, cuidado. Aí a gente fala às vezes para os filhos, né? Deus está vendo. Né? Olha o policial, olha, você fica colocando medo para ver se a pessoa bloqueia um comportamento que está ali, querendo sair. Por isso que quando se perde o medo, você faz coisas, né, que não deveria fazer. Inclusive comportamentos de risco, né? Não precisa nem Sim, danoso para alguém, assim, né? Ou para comportamento de risco, né? Eu não atravesso na frente do sinal vermelho porque eu tenho medo de ser atropelado por um carro. Se eu não tivesse medo de ser atropelado por um carro, certamente eu atravessaria no sinal. O medo tem, né, esse controle para a gente ser menos pior. Preservação, né? Também. O próprio medo da morte, né? Precisa ter um pouquinho para a gente não ir antes da hora. Né? Então, olha essa analogia com o iceberg. Né? Iceberg, você vê só uma parte dele e não vê a parte maior que está escondida. E essa parte maior foi considerado o inconsciente. Olha o quanto de mim que eu não conheço para dizer eu sou espírita, eu sou bom, eu sou nada. Né? Eu estou aqui, né, com o ego para ficar bem com as pessoas. A gente usa, né, máscaras, usa, né, cada ambiente a gente tem que ter um comportamento para ser aceito. E isso tudo. Tem esse também. Eu nunca faria isso, até fazer. Porque está no inconsciente ali. Tudo bem? O bom é a gente sair da reforma, a gente incomodado, perder o sono, falar, nossa, que de mim que eu não conheço. Aí pode ser. Vou dar um exemplo do cotidiano hoje. Me ajuda Eu aí. estava conversando com uma pessoa, né? E a gente estava falando sobre os pais projetarem nos filhos aquilo que eles desejam. E aí ela falou assim, porque o meu irmão, né, ele tinha o sonho de ser a profissão do meu pai e tal, e a vida inteira falou que ia ser, e realmente ele cresceu e foi, arrumou um emprego igual do meu pai, ficou 3 meses e saiu. Aí a gente fez essa reflexão, o quanto a gente não se conhece e a gente deixa valer o que é uma regra da sociedade, o que os nossos pais querem, o que a gente foi ensinado que é certo, antes de conhecer tudo isso aí, ó. A gente não conhece nem o que está no 5%. Né? Então, a necessidade da gente olhar para a gente. Eu sou bom? Posso ser um pouquinho, mas sou ruim? Também sou, tudo bem. A partir daí, a gente vai caminhar. A gente esconde muito, né? Acho que um exercício que poderia ser interessante, você ver alguma coisa no noticiário, assim, como eu me comportaria nessa situação. Porque às vezes a gente se coloca, né? Não, por que ele fez isso? Você não conhece a história da pessoa. Né? Então, quando eu comecei a conhecer a história dos adictos, né, dos dependentes químicos, eu percebi que a vida deles era tão difícil desde a adolescência, desde a infância, que foi uma fuga, né? Uma válvula de escape para eles irem para alguma coisa que desse um certo prazer. Então, ao invés de julgar, a gente entende. Né? Quem compreende não julga, não condena. Né? Por isso que é preciso conhecer a história. Né? Por exemplo, nossos filhos, o que eles fizeram, a gente conhece a trajetória, desde a infância.
Tem que saber por que ele chegou a esse comportamento. Agora, o filho do outro, que a gente não conhece, a gente só quer julgar, só quer sentenciar, só quer eliminar, porque não conhece, né? Como que ele chegou até ali? Mas mesmo conhecendo, a gente ainda tem que tomar um cuidado. Porque às vezes a gente, por exemplo, os filhos, né? Observa crescer, aí eu conheço toda a trajetória, mas às vezes não tem uma proximidade suficiente para compreender o que sente, Sim. os afetos, né? E aí acha que porque está vendo, está próximo, que sabe o que está passando. E não sabe, né? E aí julga. É igual quando você tem um filho que tira a própria vida, né? Como é que eu estava do lado dele e não vi? Né? Não é só a vida de hoje que a gente conhece. Quer dizer, é só essa que a gente conhece. Ah, sim. Ele também tem o inconsciente, né? Ele também tem o inconsciente e tem aquela coisa, o que do ego eu estou mostrando? Né? Porque tem coisa que eu tenho consciência como ego, mas eu disfarço, não mostro, né? Em todas as situações. Por isso que, às vezes, né, em casa é onde você é mais, a gente mesmo. Por isso que quando o outro que convive com a gente fala, você é, a gente não aceita, mas ele está vendo ali o tempo todo. Tudo bem? E hoje está tão calada, cara. Ela está cansada. Ela chegou de viagem, hoje já está cansada. Então tá. Vamos conversar com Joana de Ângeles. No livro O Ser Consciente, ela fala da imaturidade psicológica. Olha só. Faz com que ele tenha a preocupação de projetar o próprio ego. Ainda tem essa, né? Em todos os lugares eu tenho que me mostrar como aquela criança que quer fazer gracinha para os pais para ganhar palminha, para ganhar presentinho. Ah, que bonitinho, né? Então a gente carrega essa criança uma vida inteira, só observar os comportamentos. A gente faz birra, né? A gente quer o que é do outro, às vezes a gente quebra o brinquedinho do outro, né? Porque Bater porta é briga de adulto. também, mas começa lá na infância, né? Quebrar as coisas. Por quê? Eu quero afirmar a minha personalidade. Na insegurança, eu exagero o ego. Né? Peraí, você não está me vendo aqui? Né? Então, eu tenho que subir na cadeira, subir na mesa, né? Fazer alguma coisa, né? Pintar, como eles falavam antes, né? Pendurar uma melancia no pescoço. Né? Por isso que o jovem é tão colorido. Né? Ele precisa mostrar que está formando a personalidade. Aí faz, e coloca piercing, põe tatuagem, deixa cabelo comprido, eu estou aqui, e forma o seu grupo. Né? E a gente que já passou por essa fase, nossa, não entende mais. Né? Então, quando não consegue aparecer através de realizações edificantes, mascara-se e promove situações que chamam atenção para se fazer notado. Conhece alguém assim? Já viram essa pessoa no espelho? Às vezes ela aparece para a gente no espelho e fala, nossa, exagerei ontem, não precisava aquilo tudo. Elaboram estados narcisistas, né? Aí é quando o ego, né? Eu gosto muito desse ego. Afoga-se na contemplação da própria imagem, que é a história, né, do mito de Narciso, né? Em permanente estado de alienação do mundo real e das pessoas que o cercam. Não tem ninguém na minha frente, só existe eu no mundo. A criança não faz isso, né? Ela quer atenção só para ela. E quando a gente perde isso, né? Não é a idade, né, que vai fazer se a pessoa é criança ou não. É a maturidade psicológica. Por quê? A pessoa se sente inferiorizada, oculta o drama interior e vai para o exibicionismo, vai para o outro extremo. Né? Ela está embaixo, ela quer subir de qualquer jeito, como mecanismo de fuga, sustentando-se em falsos pedestais que desmoronam e produzem danos psicológicos irreparáveis. É o exagero. Né? Tudo que sai do equilíbrio, né, é transtorno. Uma pessoa que muito quieta, não fala nada, ou a que fala muito, está fora do equilíbrio. As duas pessoas têm transtorno. E tem que tratar. Para isso que tem terapia. Né? Por que eu não gosto de falar? Ou por que eu falo muito? Né? Por que eu só gosto de ficar em casa? Por que eu não gosto de ficar em casa? Os terapeutas existem para isso, para nos ajudar a nos conhecer.
né? Porque quando a gente fala da gente, a gente fala, ó, olha a criança, né? A criança sai, a criança birrenta, a criança ferida, né? Quando a gente quer atenção, tem alguma coisa por detrás ali que precisa ser resolvido. E quem que vai resolver? É encarar que a gente é inseguro, precisa de ajuda. A criatura que não se conhece atende ao ego, que é o que a gente conhece, buscando tornar-se o centro das atenções e até envolvendo-se no manto de vítima, para, desse modo, inspirar simpatia com o objetivo de ser admirada, tida em alta conta. O indivíduo chama a atenção, mas não se realiza. Eu só quero chamar a atenção. Aí ele faz coisas, né? É difícil. Não vou... Por exemplo, quem que não quer 5 minutos de fama? Né? Faz tudo, tira a roupa, né? Até hoje as mulheres estão tirando a roupa para ficar famosa, coisa antiga. Né? Mas continua achando que com isso vai ganhar o estrelado. Os BBB da vida, né? Todo mundo quer ser BBB. E não é na Globo, não, é no seu celular. Né? Olha o que eu estou comendo, olha o que eu estou vestindo, né? O pessoal põe uma roupa nova e tira foto no espelho. Come uma coisa diferente, vai no lugar. Então, é o BBB, está aí. Nos celulares. E tem fãs que gostam de ver, né? Deixa eu ver se o ego dele está melhor que o meu. Pior é isso, é fazer... como é que chama? Seguidores, né? Hoje a gente não tem amigo, a gente tem seguidor. Oi, jovem. Aí vem esse termo, né? Egocêntrico. Olhem para o meu ego, olhem como eu sou bom, olhem como eu sou o melhor. Né? Vocês já conversaram com uma pessoa que toda conversa ela tem que falar eu já fiz, eu construí essa casa, eu. Ela precisa disso, né? É uma pessoa, né, que eu já sei que ela é assim, eu fico só observando, ainda está carente com essa idade toda, né? Então, você vê que a pessoa está ficando cada vez mais velha, tem mais de 80 anos, mas precisa, né, falar, né? Eu preciso estar aqui, eu fui naquele congresso 50 anos atrás, eu fiz tal coisa. Que necessidade de autoafirmação dessa criança, né? O mais interessante é não perceber que a gente percebe, né? Ah, sim. Porque ela não tem muitas vezes a autopercepção. Né, já está natural. Mas ela não. E, por outro lado, ela precisa disso, né? Ela precisa disso, que, de repente, a conversa... Né? E aquela, se você faz uma coisa, ela fez uma maior. Até doença, né? Ah, eu tive essa doença. Não, mas a minha foi maior, porque eu fiquei internado. Né? Nossa. É do inconsciente. Hã? É do inconsciente que vem isso. Você não percebe. Nem sempre, viu? Eu acho que é um condicionamento inconsciente, mas talvez venha de alguma falta de hoje, entendeu? Eu acho que vem da história da pessoa, né? Como essa pessoa, né, saiu, né, de uma classe menos favorecida, então ela quer, de alguma forma, falar, eu também venci, né? Eu também sou alguma coisa. Talvez ela tenha sofrido complexo de inferioridade na infância, na adolescência, e aí ela precisa se afirmar. Mesmo que o vencer seja uma desgraça. Tem que mostrar que existe. Lá, preocupação com a autopromoção. Quantas pessoas aí não querem cargos, né, ou entram na política? Né? Ou mesmo no centro espírita. Tem gente que quer ser presidente do centro espírita só para ter esse título, presidente, porque não ganha nada, é só problema. Né? Mas só de fato. É verdade. Né? Tem gente que quer sair, porque não aguenta os problemas lá. Tem gente que na nossa olha, daqui a pouco não sou eu que vou resolver isso, eu vou só assim. Né? E são pessoas que fazem questão, né? Porque lá fora ninguém me chama de nada, né? Nem tem uma profissão de destaque. Mas aqui eu sou o presidente. Então isso é necessário para o ego inseguro, né? Porque ficar discreto, né? Passar invisível pelo mundo, dói para o narcisista, dói para esse ego infantil, né? Tem um ponto do Machado de Assis é exatamente isso, É o único. espelho. O cara, resumo. Ele passa a ser, dentro de um contexto, passa a não ser ninguém, ele não tem ninguém para admirá-lo, então ele veste a farda dele e fica olhando na frente do espelho. Eu me amo. É quase um exercício. É o próprio, né? É lógico, tem outro sim, arte.
Isso, calma. Por Para tudo, ele existir, ele tem que estar de farda e ele se enxergar de farda. isso tem a ver com roupa também. Às vezes a pessoa quer usar a roupa da moda, quer usar a roupa que ela não pode nem comprar para chamar atenção, né? Precisa estar ali com aquele, né, com aquela vestimenta que todo mundo vai olhar para ela, ou com a falta do vestimento também, né? Para todo mundo olhar. Aí a gente vê como a gente, como espírito, como ser humano, como a gente ainda está, a gente não está pronto, né? A gente está num processo ainda infantil espiritualmente. A gente pensa, já vou para, né, para o mundo de regeneração. Não vai, quer dizer, nem todo mundo vai. Mas porque a gente ainda, né, vai avaliando essas coisas, a gente vê como é que a gente ainda é pequeno, né, para achar que amanhã já vai trabalhar, né, morreu, já está com Jesus. Como é que pode chegar com Jesus desse jeito? Né? Aí, entre os apóstolos teve isso também, né? Todo mundo, mas quem que é o preferido? Quem que é o maior? Né? Aí o que ele faz? Né? O maior que seja aquele que mais serve. Abaixa e lava os pés dele. Né? Aí vem o orgulhoso Pedro e fala, o meu você não vai tocar, então você não está comigo. Opa, pode tomar um banho inteiro, agora você já está orgulhoso, é só o pé. Então você vê que até para pedir o orgulho vai na frente. Né? Ele quer ser diferente dos outros. Primeiro ele não queria lavar. Aí depois já que ia lavar, já queria lavar inteiro. Mas que os outros lavei o pé, só o pé, por que o senhor vou dar um banho? Então, nessas falas é que a gente tem que perceber quem a gente é. Né? Quem é da literatura, quem é da filosofia, sabe que pelas palavras que a pessoa usa, você sabe da personalidade dela. Né? Que linha que ela segue. Né? A linha filosófica, a linha metodológica, a linha epistemológica, e vamos nos lógicos todos. Como é que faz isso? Tem solução, para ninguém sair daqui deprimido, né? Tem solução. Tá? Ninguém vai entrar assim, não. Hoje não vai consolador. A Joana Diane faz isso para a gente. Ela apresenta a questão, né? Joga para baixo, depois ela apresenta a solução. Qual é a solução? Autodescobrimento. Né? Autoconhecimento. Quem sou eu de verdade? Para mim, não para os outros. Às vezes eu quero ser eu para os outros. Aí é uma personagem que eu criei. Né? Amadurece o ser, compreendendo também a necessidade da discrição que induz ao crescimento interior e à plenitude. Então, nessa sociedade, né, da aparência, né, do espetáculo, da exposição, como é que a gente aceita ser discreto? Né? Eu não tiro nenhuma selfie. Aliás, selfie está até errado, seria ego, né? Agora eu vou tirar, né? Que eu não estou tirando, né? Só do selfie em inglês, mas para a psicologia você não está tirando uma selfie, está tirando um ego ali. Né? Como é que a gente passa despercebido e ainda faz o que tem que ser feito? Né? Então você vê, Chico Xavier estava lá em Pedro Leopoldo, numa cidadezinha, né, pequena na época, né? E fazendo o trabalho dele, tranquilo, até que ele foi para a televisão. Aí o mundo inteiro conheceu, mas ele não queria aparecer. Né? Madre Teresa, né? Estava lá na Índia fazendo o trabalho dela, até que ela ganhou o Nobel da Paz. Aí todo mundo conheceu, aí fica todo mundo em cima. Mas eles não querem. Né? No movimento espírita, Ivone do Amaral Pereira. Né? Quem conhece? Quem leu os livros sobre a vida dela. Uma minoria dos espíritos, ainda não são todos. Né? Fez um trabalho de 84 anos, enquanto esteve aqui, magnífico para o espiritismo, para o seu crescimento, e não ficou famosa, não foi na televisão. Né? Nós só conhecemos pelos livros que ela deixou. Né? Eurípides Barçanufo e tantos outros que passam aqui, faz o que tem que ser feito, desaparece. Alcione, né? Se o Emmanuel não tivesse escrito os livros, né? O livro Renúncia, que fala de Alcione, ninguém saberia que ela existiu. Veio de um outro planeta, o espírito mais evoluído que na Terra, veio para ajudar uma pessoa, ajudar uma meia dúzia, né? Ali, passando pelo que ela passou, discretamente, sem reclamar, o evangelho na boca e na prática o tempo todo, e foi embora. Foi uma estrela que veio e brilhou, acabou. Mas a gente, além de não fazer, ainda quer aparecer falando que está fazendo. Né? Olha lá. Então a gente tem que deixar de ser o reizinho, né? Sois rei, eu sou o rei, estou acima das pessoas. Olha como é que essa gravura mostra o próprio ego.
nem ficar preso ao ego, né? Porque eu sou nada, eu estou, né? Daqui a pouco serei somente lembrança e olhe lá, né? E eu ainda penso que quanto mais a gente acha que a gente é, no sentido de sustentar esse ego, mais a gente vai se surpreender com as nossas atitudes, porque menos a gente se conhece, né? Menos a gente observa realmente e entende que nós temos dualidades, somos bons e ruins, né? A gente fica numa ilusão e aí a queda é maior. É a prática da reforma, né? A reforma é justamente. extremamente consoladora porque ela te coloca numa posição assim, é autoconhecimento e o que você precisa mudar está em suas mãos, porque você só muda você. Se você precisa mudar o outro, larga a mão. Seja o O exemplo. não vai resolver. Então, Seja o exemplo. autoconhecimento e mudança de atitude. Essa semana que passou, eu estava com a abelha, assim, com a conhecida, a pessoa com que eu mais convivo todo dia, e estava, aí eu fiquei, por que eu estou desse jeito? O que aconteceu? Para. Eu não sou assim. Não, o que aconteceu? Né? E aí você vai ver que você não é a pessoa. Sempre é. Não é? Aí eu fui olhar na inveja da pessoa. Então, Sério? isso tem a ver com ego lá. Eu assustei. Falei, olha, é isso. Pronto, voltei para minha casinha, me coloquei no meu lugar e falei, a mim não tem culpa de nada. A culpada sou eu, você que se vire agora para lidar com isso. Isso é autodescobrimento. Isso é reforma. Autoconhecimento. A Joana fala lá. Ciúme, tem que reconhecer que tem. Ressentimento, inveja, raiva, maledicência. Não é nem reconhecer, falar para o outro, não. Reconhecer em si. Né? Esse nome maledicência eu conheci quando entrei no Espiritismo. Né? Antigamente eu conheci como fofoca. Então, é um nome bonito, maledicência, mas está falando mal. Né? Então, isso aí é o ego se manifestando. Né? Emoções perturbadoras, filhas diletas do ego, que deseja o quê? Dominação e ânsia de promover. Né? Então, a gente tem que reconhecer que tem ciúmes porque a gente acha que as coisas são nossas, a gente vai brilhar o tempo inteiro. Né? Então, eu estou aqui, né? Todo mundo elogiando as minhas palestras, né? Eu sou o palestrante mais importante do centro. Aí chega a Vanessa, começa a fazer palestra, todo mundo se volta para a palestra dela, eu já começo com ciúme, fico ressentido com a casa, que não me valoriza mais, invejo a palestra dela, fico com raiva dela e começo a falar mal dela. Alguém já viu? Alguém já agiu assim? Já viu alguma novela que as pessoas agiam assim? Né? E a gente não percebe, como a Juliana falou aqui, né? A gente começa a agredir a pessoa, né? Porque está com inveja dela, não sabe por que tem raiva dela, não sabe por que não gosta dela, porque gostaria de ser como ela. Como não consegue... Eu não gostaria que ela estivesse sendo daquele jeito. Queria que ela fosse do jeito que ela estava quando ela voltou. Porque a inveja é assim, a inveja você não quer que o outro seja daquele jeito. Na verdade, eu quero ser como uma pessoa. Como eu não consigo, eu não quero que ela seja também. Aí eu puxo ela para baixo. Né? Porque o outro me incomoda. Né? E aí a gente tem que perceber na fala. Né? O Marlon Reikdal, que é um psicólogo de Curitiba, que é do grupo também que estuda Joana de Ângeles, ele falou uma coisa que me deixou pensando também. Quer dizer, na brincadeira, a sua inveja sai. Né? Então, o Claudinho troca de carro, fala, trocou de carro, tá podendo, hein? Para que falar assim? Né? Bom, que legal, você trocou de carro, está gostando dessa marca? Tá? Pronto, tem que falar do carro, mas isso me incomoda. Aí você muda a fala. Né? Até para falar do outro, você muda. Você viu o que a Juliana falou? Por que a gente muda a fala quando vai falar uma coisa que não deveria falar? Já é abaixa o tom de voz. Já muda a voz, ou então vai imitar alguém. Você viu como é que ela falou? Porque... Todo mundo para ouvir por que a gente muda a voz quando vai... Isso aí já é um alerta, né? Não é para falar, ou não fale desse jeito. Volta, né? Aquelas coisas antigas, volta a fita, rebobina, né?
Hã? O povo de hoje não tem É. noção do que é isso, né? Volta aqui. É verdade, não, é mais uma expressão conhecida. Não me faça acordar esses sentimentos aqui do ego. Vou me chamar de velho. Não, tem uma jovem aí atrás. A minha neta teve isso no final de semana, ela tem 8 anos. Eu mostrei para ela uma fita cassete, e lá em casa ainda tem, né? Algo, né? Aquele aparelhinho, ela ficou assim, admirada, né? Queria trocar, falei, não, tem que ir até o final. Aquela viu outra lá. Ela ficou admirada com a fita cassete. Tá vendo? Vovô tem história. Tem que deixar lá. Então, são coisas que estão na nossa vida. Eu achei um esquimento, fiquei sabendo que entrou no museu agora. O quê? Um esquimento, eu vejo igualzinho o que entrou no museu. Por isso que o museu é a nossa história. Né? O museu serve para isso. Acredite. Toda vez que eu vejo uma máquina de datilografia, eu falo, faz parte da minha história, já ganhei muito dinheiro com isso. Então vamos lá, superação dessa debilidade moral, olha como Joana está dizendo sobre esses comportamentos. Debilidade, doença moral. A gente acha que doença é só física, é só tomar remédio, mas essa é a pior, que a gente vai levar para o outro lado, se a gente não sarar. Né? E tudo está ligado à criança, imaturidade psicológica. Então, o espírito precisa crescer, né? A reforma ajuda, estudar, né? Comportamentos ajuda, né? Observar o comportamento do outro e ver como é que está o nosso antes de julgar, né? Como eu faria, né? Se fosse meu filho, como eu agiria, né? Então, às vezes a gente fala. Eu acho, nesse processo, o que pode ajudar bastante é a gente aprender a lidar com a dor. Quando a gente passa por momentos de dor, a gente consegue aprender muita coisa. Se a gente reconhecer que a gente ainda, como você colocou, é imaturo. E a gente está naquele processo de dor ali e a gente consegue aprender muita coisa. Ou não. Você pode só sentir a dor e passar ali. A dor pela dor. A dor pela dor. Né? Mas como a gente normalmente vem no centro espírita ou pelo amor ou pela dor, né, frequentemente vem pela dor, a gente aprender com esses momentos difíceis a ser mais maduros psicologicamente, emocionalmente. A dor é um remédio. É um remédio. Né? A gente tem que tomar, agora tem que ver se vai sarar ou não. Né? A gente fala de dor, assim, parece que é uma coisa que de botar de joelho, né, de derrubar. É o incômodo. É o incômodo. Que eu tive. É. É uma dor para mim. Está me incomodando aqui. Né? Então, assim. Porque a dor é aquilo que desperta. Né? Por isso que Joana de Ângeles fala que sofrimento e dor são alavancas para a evolução intelectual e moral do espírito. Faz parte do processo de evolução, não é castigo de Deus, como colocaram na nossa cabeça. Né? Nessa hora que a gente cresce. É como dor física, a hora que dói, você vai ao médico. Né? Dói o dente, você lembra de que tem dentista na cidade. Aí começa a colocar no Face. Onde tem um dentista agora? Não é porque está doendo. Quer dizer, tem 1000 dentistas aí, mas só na hora da dor. A vida inteira sem prestar atenção. Ou lembra que não está cuidando como deveria também. Você machuca o dedinho, você descobre, nossa, esse dedinho fazia falta. A gente não percebe o que nós somos, o que temos. Até machucar, até perder. Então, acho que a dor é um gatilho para isso. O maior psicoterapeuta que nós temos, Jesus. Né? Ele que nos propõe um trabalho de crescimento emocional. Por isso que ele é o nosso guia, né? Ele é o nosso modelo, ele é o nosso objetivo de vida. A gente fica andando em ciclos, fazendo as mesmas coisas em todas as encarnações. Né? Então, com ele, vamos atingir um dia uma realização pessoal planificadora, quando vamos equilibrar ego e self, conversando sem um querer disputar com o outro, né? Que é o homem integral. Por isso, a reforma íntima nos auxilia nisso. Não só vir aqui, mas pensar, né, sobre si mesmo. Né? De vez em quando pensar, né, como é que está a minha vida? Né? Fazer uma autoavaliação, como é que eu posso melhorar? O ano está só começando. Qual é a minha proposta moral para esse ano, além de querer ganhar dinheiro, pagar conta e comprar isso, comprar aquilo, mas para me sair lá em dezembro uma pessoa menos pior. O que eu preciso fazer comigo? Pega um item lá, maledicência, não vou falar mal de ninguém. Né? Uma coisa que eu tenho
me policiado, por exemplo. Às vezes alguém vem falar do outro. E a gente, às vezes, entra na conversa e fala, para mim ela também fez isso. Né? Aí você conta alguma coisa da pessoa, eu estou segurando para só ouvir. Aí, ouvir você não tem como. A pessoa quer falar, deixa ela falar. Mas não põe fogo, né, lenha na fogueira. Senão se aumenta aquela maledicência e a pessoa fica lá com a orelha vermelha porque está falando dela. E a vibração vai para ela. Então, segurar para não dar continuidade à conversa do outro. Porque é do outro, né? Mas não pegar para mim. Estou tentando. Não são poucos os indivíduos que se refugiam. Olha, isso aqui é muito interessante. Se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, mas mascarados dos seus conflitos, como, por exemplo, na adoção de conduta violadora das funções orgânicas, especialmente as genéticas. Então, você vê aquela pessoa que não sai da igreja, não sai do centro espírita, e fala, nossa, essa pessoa já está no céu. É o tempo todo vivendo para Jesus, e para o espiritismo, e a casa dela pegando fogo. Né? Porque, para fugir dos problemas pessoais, vai, ou então aquela que quer resolver o problema de todo mundo e não resolve o seu. É uma fuga. Né? Na questão aqui, né, das questões genésicas, questão sexual, né? Aquelas que colocam a manga comprida, gola e falam, eu sou pura, né? Vou morrer virgem porque o sexo é pecado, e fica naquela pureza toda e falando mal de todas as outras. E acha que a gente não percebe. Não, o Marlon Hector fala, na primeira oportunidade, ela vai dar de 10-0 nas outras todas que pecaram. Né? E é do comportamento. Então, tomar cuidado. O pecado de Adão e Eva não foi sexual. Né? Ou então, a pessoa, né, que é homossexual não se assume, não se aceita. Nossa, como é que eu vou reprimir isso que é pecado? Aí vai ser padre, porque ali ajuda a reprimir. Só que não reprime. Quer dizer, tem uma hora que o dique estoura. Né? Tem uma hora que vai jogando. Porque não é para reprimir o que eu não gosto de mim, é para trabalhar, é para educar. Né? Eu descobri que eu sou orgulhoso, então agora eu vou vestir uma roupa mais simples, falar baixo, ô Vanessa, como vai? Vou virar um monge. Tá? Assumir uma personalidade que daqui a pouco... Uma máscara. Né? Para poder aí não estar se aceitando. Né? Porque o mundo não vai me aceitar. Não, o preconceito começa na própria pessoa. Eu não falo, né? O que eu sou, porque o que as pessoas vão falar? A gente tem que colocar para a gente assim, o que as pessoas pensam de mim é apenas o que as pessoas pensam de mim. Nem sempre sou eu. Eu não sou esse que você pensa de mim. Eu sou o que eu sei, quem eu sou e Deus. Meu compromisso é com Ele. E cidade pequena tem muito isso, né? Não posso fazer tal coisa porque o povo vai falar. Vai falar porque tem boca. Agora eu posso não ouvir. Vai embora. Sempre é. Se você fizer, fala. Se não fizer, cria uma história, né? Lembrou de alguma coisa, Carlos? Lembrou alguma coisa? Que às vezes eu saio na rua lá, tem uma vizinha que fala, já vai em tal lugar? Eu falo, vou. Ele já cria a história. Vai viajar? Eu vou. Pronto. Continua. Porque até, né? Já vou. Você tá? O bom é que você estimula a mentalidade das pessoas. Massageia lá. Então, cuidado, que às vezes a gente está mostrando uma coisa que a gente não é para fugir daquilo que a gente sabe que é. Né? O Espiritismo é uma religião racional, otimista e não castradora. O Espiritismo não proíbe nada. Né? Ele conscientiza e fala que o Deus, que é uma inteligência suprema cósmica, ele criou leis, e as leis por si mesmo fazem o mundo se movimentar. Então, existe a lei, né, de causa e efeito. Então, tudo que eu fizer vai, de forma cíclica, um dia voltar para mim. Se eu faço bem, o bem volta para mim. Se eu faço mal, ele volta para mim também. Então, não tem que proibir. Está contigo. É a religião da autonomia. Deus não vai castigar, a lei já está aí. Né? Então, quando o Vinícius, né, cobra uma multa lá de alguém que avançou o sinal, não foi ele. É a lei. Né? Ele só está falando, agora você vai ter que
desembolsar alguma coisa porque você infringiu uma lei. E existe a lei da natureza. A gente tem que sabemos quais são. Só que a gente gosta de pagar multa. Assumir as suas dificuldades, trabalhando-as com naturalidade, não é para reprimir. Reprimir um dia vai ficar feio. É o tapete, você vai jogando debaixo do tapete, um dia vem um vento forte, levanta o tapete, aí fica feio. Né? Quanta poeira acumulada. Olha lá, sem a preocupação de parecer ser o que ainda não consegue. Isso aqui é interessante, a gente precisa aceitar os nossos limites. Né? Eu não consigo ser um espírita como Chico Xavier. Né? E se eu forçar, não vai ser legal, porque não vai ser eu. Eu consigo ser um espírita no meu padrão. E vamos crescendo, um dia eu vou ser como Chico Xavier. Tem gente que começa no espiritismo, lê os livros, né, de Chico Xavier, acho que já é André Luiz, acho que já é Emmanuel, agora eu mudei. Não mudou. Né? A gente aprende a se controlar um pouco mais, porque entendeu dos efeitos. Aí tem hora que escorrega. Né? A Lili aqui, por exemplo, 30 anos. A que mais assiste reforma íntima. O que já reformou? Só ela sabe. Então, que a gente é estruturado na realidade do ser imortal que nós somos, com as nossas glórias, limitações, né? E precisamos conquistar um eu liberado dos conflitos, sem artifícios que agradem os indivíduos e os seus supérfluos comportamentos existenciais. É quando a gente quer fazer, né, o que o grupo está fazendo, principalmente o adolescente, para poder ser aceito. A gente faz isso a vida inteira. Né? Quando é que eu posso ser eu? Né? Por isso que é bom ficar mais velho, né? Tem essa vantagem, porque você não precisa dar satisfação para ninguém e faz o que tem vontade. Né? Aí a família fica brigando. Nossa, mas ele nunca foi assim, por que agora ele está assim? Porque agora ele está sendo ele mesmo. Né? Chega de fingir. Aí nós temos a nossa infância psicológica. Olha aqui, essa primeira frase. O desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. Não, fulano já tem, né, mais de 50 anos, já está maduro. Não. Por quê? É muito fácil a conquista do conhecimento cultural, né? Basta estudar, fazer leituras, que você fica inteligente. Agora, como é que trabalha o emocional? É uma contínua atividade moral e cuidadosa para uma realização pessoal. O que nós estamos chamando de moral? Não é o moralismo, né, que fica ali querendo ser puro. É um comportamento adequado à sociedade onde estamos. É cumprir com as nossas obrigações. Né? Então, se eu não estou, né, burlando as leis dos homens, já é um começo. Né? Se eu devolvo o troco para a caixa do supermercado, que deu o troco a mais, já é menos um corrupto no mundo, porque aí quando eu for ministro, eu não vou fazer a mesma coisa. Né? Eu comecei ali. Então, tudo começa no pequeno. Né? Nas pequenas coisas. Quem mente no pequeno, mente no grande. Quem trai o pequeno, trai o grande. Então, cuidado. É no passo a passo para a gente subir o Everest. Quem vai cuidar disso? Eu mesmo. Olha lá, essa criança insegura que está em nós permanece no subconsciente do adulto, infelicitando, porque o induz a comportamentos instáveis e ilógicos. Olha lá, ele teme e fica agressivo. Ele tem necessidade de carinho, mas revela raiva. Quer apoio, mas se isola. Sofre carência de afetividade, mas disfarça mediante uma crueldade. Ele está chamando a atenção. Aquele que mais é agressivo é o mais carente. Né? Você vê, às vezes, o professor humano muito agressivo com o aluno e tal, é porque ele não quer que pergunte sobre a matéria dele. Ele não está, né, seguro. Então, ele já entra, né? Não, ninguém fala na minha aula para não fazer pergunta, porque ele tem medo da pergunta. Então, agrediu, olhe como um doente. Né? Ela está ali, alguma coisa doendo, e quando alguma coisa nós está doendo, como uma dor de dente, a gente fica agressivo, fica com raiva, não fica bem. Então, qual é a dor moral que nós carregamos que em alguns momentos a gente agride o outro? Principalmente quem convive com a gente. Por quê? É isso que ela está falando. E aquele lá que sabe, né, que está necessitado de apoio, mas você pergunta para ele, está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem.
Porque você sabe que não está, né? Mas ele quer mostrar que está tudo bem, mas em casa ele está chorando no travesseiro, ele está querendo se matar e não aceita ajuda. Porque pedir ajuda é humilhação para o orgulho e para o ego. Aí você passa necessidade, morre de fome e não pede ajuda. Puro é. E não chega do outro lado como um santo, não. Quase sempre esse adulto que não amadureceu psicologicamente sente-se deslocado de si mesmo e do meio social onde se encontra. Para ocultar o desamor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção, busca prazeres que não saciam a fome dos desejos. A gente disfarça para ser feliz. E concluímos que é preciso reencontrar-se e amar-se do jeito que a gente consegue ser. Né? Porque às vezes a pessoa é infeliz, eu queria tanto ser igual a Lili, tocar violão, fazer tal coisa. Lili. Né? Eu posso até aprender, né? Tentar aprender a tocar violão, mas não ficar nessa preocupação que eu não sou como ela, eu não sou como esse que está aqui no Instagram, e por isso eu sofro. Cada um tem a sua trajetória, a sua família, a sua história de vida. Enfrentando a sua criança interior, fazendo ela crescer e realizar-se. Joana de Ângeles. Então vamos ler lá, ó. O que eu li para estar aqui hoje? Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana e de Valdo Pereira Franco. Em busca da verdade, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Espelho da alma, uma jornada terapêutica do psicólogo Cláudio Sinotti. O ser consciente, também Joana e de Valdo. Refletindo a alma, de Gelson Luiz Roberto, que também é psicólogo. Tudo bem? Hoje ninguém dorme, cara. Ah, que bom. Eu durmo, porque eu sei que eu sou invejosa. Eu também, 30 anos. Eu já não durmo mesmo. Aí é assim, quando a gente descobre uma característica, né? Ah, já sou invejosa. Aí vamos procurar as outras. Não tem só uma, as outras. Né? Na inveja eu já sei que tem, agora vamos procurar a outra, a lista é grande. Então vamos agradecer porque estamos aqui, Senhor, tentando crescer, o espírito que somos, e saber que ao nosso lado existem os professores, os tutores, encarnados e desencarnados, que não nos deixam sozinhos. E precisamos aprender na cartilha da vida chamada Evangelho, com o único mestre maior, Jesus. Que nesse instante queremos que esteja ao nosso lado e possamos pensar nesse seu olhar doce, terno, mas profundo. O seu sorriso, a certeza que estamos vencendo, porque no nosso passado existem experiências atrozes, coisas que fizemos e que nem queremos nos lembrar. Mas para frente, um futuro angelical, para onde estamos caminhando, todos juntos, porque nenhuma ovelha desse que foi colocada sob a supervisão desse Cristo planetário se perderá. Graças a Deus.